Muitos crentes deveriam ser batizados de boca aberta, porque eles se esquecem que a língua também foi regenerada por Jesus. E eles pensam que só onde a água toca é que foi convertido. Mas na verdade não. Todo o nosso corpo foi comprado, inclusive a nossa língua. O crente não tem autorização para usar as palavras como bem entender. E quando nós olhamos para a teologia bíblica da comunicação, ou seja, o que toda a Bíblia diz a respeito da fala, a respeito da língua, a respeito do modo como nós nos comunicamos, nós aprendemos várias verdades, inclusive vamos aprender aqui com o Tiago, mas nós aprendemos, por exemplo, que falar é uma ação divina compartilhada com o homem. Deus é o primeiro a falar em toda a criação, no relato de Gênesis. Ele que sempre existiu é aquele que traz tudo à existência por meio da fala. Se os irmãos olharem o Salmo 33, os irmãos verão que falar é um atributo divino, é uma qualidade, uma habilidade divina. Comunicação é um feito divino que foi compartilhado com o ser humano. Quando nós falamos, nós estamos usando de um recurso precioso que foi compartilhado por Deus conosco. Veja só aí ao que diz o Salmo 33:6, nós nos lembramos do relato de Gênesis, quando Deus diz, haja luz, quando Deus dá nome às coisas que Ele cria. Veja só como o Salmo 33, o versículo 6, resume isso. O Salmo diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. A palavra poderosa de Deus trouxe tudo à existência. Deus deu significado, nome, limites, direção a tudo que existia por meio da sua palavra. E Ele compartilhou conosco essa habilidade. Tanto que em Gênesis, quem é aquele que dá nome aos animais? Adão. E por que Adão dá nome aos animais? Porque dar nome é uma expressão de autoridade. O homem, como representante de Deus na criação, como mordomo da criação, ele recebe essa autoridade e expressa essa autoridade por meio da comunicação, por meio da linguagem, por meio de dar nome aos animais. Então isso é um presente divino que nós recebemos, algo que é do próprio Deus e Ele compartilhou conosco. Quando nós olhamos, por exemplo, as expressões de juízo de Deus, isso é chamado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de palavra de Deus, aquilo que Deus anuncia. Veja só o que diz Hebreus capítulo 4, quando fala do juízo de Deus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4. Veja só o que diz aí Hebreus 4:12, falando do juízo de Deus. Olha só, o juízo de Deus é comparado à sua palavra. O texto diz, porque a palavra de Deus, e aqui não se refere necessariamente à Escritura, mas ao juízo de Deus, a uma palavra de sentença de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. É maravilhoso o que a palavra de Deus faz. Não por acaso a Escritura é chamada de palavra de Deus. Veja o que diz o Salmo 119, versículo 160. O Salmo 119, que é uma obra de arte sobre a Escritura, sobre a beleza, a profundidade, a riqueza da Escritura, da palavra de Deus. Poderíamos citar vários versículos aqui, onde a Escritura é chamada de palavra de Deus. Mas veja aqui o que diz o Salmo 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos seus justos juízos dura para sempre. A palavra eterna, duradoura de Deus aqui. Aquilo que Deus fala, a comunicação de Deus aos homens. No Novo Testamento nós vemos Jesus chamando a Escritura de palavra de Deus. Nós vemos em João 17 Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela é a verdade. A comunicação de Deus é maravilhosa, é profunda, é rica, é santa. E Deus compartilhou isso com o homem. Deus compartilhou a habilidade de se comunicar. Deus compartilhou a habilidade de falar. E por isso o crente deve se preocupar com a fala, porque há dignidade na comunicação. Comunicar-se é algo intrinsecamente digno. É algo revestido de valor. É algo revestido de dignidade. É algo nobre. É algo precioso. É algo de imenso valor, porque é uma expressão, é um reflexo daquilo que o próprio Deus faz, da ação do próprio Deus. Nenhum outro ser, nenhum outro animal, nada na criação se comunica como o homem se comunica em representar o próprio Deus com a autoridade que Deus deu ao homem. O próprio Deus se comunica por palavras, e essa é a razão pela qual nós, como crentes, não podemos falar descuidadamente.